Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira e vamos tirar esse tempinho aqui de nossa tarde para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Então, para a gente iniciar, convido os irmãos para a gente tirar um tempinho de oração. Vamos estar orando neste momento e se você tem algum pedido de oração, se assim quiser, pode escrever aí nos comentários que vamos procurar orar por esses pedidos apresentando em outras lives. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui, pelo estudo da Sua Palavra. Rogamos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações mediante Sua Palavra, venha trazer fortalecimento para a nossa fé, crescimento espiritual para a nossa caminhada aqui na terra e que possamos ser agradáveis ao Senhor. Que em tudo, Senhor Deus, o Seu nome seja glorificado através também de nossas vidas. Usa-nos, Senhor Deus, para que possamos frutificar ao Senhor. Abençoe os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, que a Sua palavra venha a tocar, Senhor Deus, aos nossos corações e assim trazer a transformação necessária que nós precisamos para aquilo que a Tua palavra ela foi destinada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos. Hoje eu gostaria de trazer um tema importante da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de responder a pergunta: será que o crente pode perder a sua salvação? Então, algumas pessoas têm esta dúvida. Será que o crente ele perde a salvação? O crente que creu realmente em Jesus Cristo, que recebeu, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, será que ele pode perder a sua salvação? A linha soteriológica arminiana, muitos deles vão defender essa ideia, que o crente ele pode perder a sua salvação. Então, dependendo ali da gravidade, talvez do pecado que ele cometa, ele pode perder a sua salvação, talvez podendo reconquistar essa salvação depois, quando ele se arrepender e voltar novamente para Jesus Cristo. Então, não é a ideia como alguns acusam falsamente. Eu cometi um pecadinho hoje, perdi minha salvação. Daí, daqui a 2 horas, me arrependi, ganhei novamente. Depois, mais 2 horas, cometi outro pecado, perdi novamente. Bom, eu sei que eles não acreditam desta maneira, mas eles acreditam que se eles cometerem um pecado de um nível talvez um tanto grave, eles podem perder a salvação. Será que realmente a Bíblia ensina isso sobre a perda da salvação? Que o crente que creu em Jesus Cristo, dependendo do pecado que ele cometa, será que ele pode realmente perder a salvação? É aí que nós vamos ler, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos termos dessa série de versículos que nós vamos ler, e você vai perceber que o crente não perde a sua salvação. A salvação foi conquistada por Jesus Cristo lá na cruz, e nada do que você faça ou deixe de fazer vai fazer com que você perca esse presente, essa garantia da salvação dada por Jesus Cristo. Então vamos ler aqui alguns poucos versículos que nos dão a certeza da salvação e que ela é permanente e que ela não é passageira. Vamos ler alguns versículos aqui? Quero começar aqui com o Evangelho de João. Olha só o capítulo 3, versículo 18. Só um trechinho desse versículo diz assim: quem nele crer não é julgado. Olha só o que o versículo está falando. Jesus Cristo aqui falando, quem crê em Jesus Cristo não é julgado, não passa por julgamento. O versículo já me está dando apoio para eu acreditar que a salvação não pode ser perdida. Mas vamos para outros versículos também. Não é apenas um versículo que me ensina isso, mas nós temos diversos versículos, de Gênesis a Apocalipse, só que aqui nós estamos escolhendo apenas alguns. E preste bem atenção nesses versículos, porque o importante não é o meu argumento, o importante é o que a palavra de Cristo está falando. É nela que deve estar baseado a sua fé. Olha só um outro versículo também em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, preste bem atenção, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Perceba muito bem que o versículo não está dando ênfase e não está dando nenhuma margem para eu acreditar que a salvação pode ser perdida. Muito pelo contrário, a palavra de Deus está dizendo que não entra em juízo.
Aquele que creu em Jesus Cristo, ele não entra mais em juízo. Outro versículo, João capítulo 6, versículo 37, diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Perceba bem o que Jesus Cristo está falando. Olhe só essa expressão, de modo algum. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nada que aconteça, nada que esse crente ele possa fazer ou deixar de fazer, ele pode perder a sua salvação. A palavra de Deus está dando essa garantia que de modo nenhum Jesus Cristo abandonará esta pessoa. Isso aqui, meus irmãos, é garantia de salvação. Outros versículos, olha só João capítulo 6, versículo 39, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, perceba bem agora, ó, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscite no último dia. Perceba qual que é a vontade de Deus sendo expressada por Jesus Cristo nesse versículo, que Jesus não perca ninguém. E é o que realmente acontece. Jesus Cristo não perde ninguém. Aqueles que estão em Cristo estão seguros para sempre. Você pode descansar em Jesus Cristo, sabendo que em Cristo você não perde a sua salvação, porque não depende de você. Sua salvação é dependente de Jesus Cristo, aos méritos de Jesus Cristo, e não está baseado nos seus deméritos, não está baseado nos seus méritos. Se a salvação tivesse a sua garantia na segurança, nos seus esforços, você ia perder. Só que não está dependendo dos seus esforços. Ela é dependente unicamente de Jesus Cristo. E aqui o versículo está nos dando essa garantia, que é a vontade de Deus que Jesus Cristo não perca ninguém. E no final do versículo, Jesus Cristo ele mesmo fala: eu vou ressuscitar todos estes que creram em mim. No último dia, todos eles serão ressuscitados. Não perderei ninguém. Garantia de salvação. Salvação não se perde. Outro versículo também, João capítulo 10, versículos 27 a 28. Os irmãos vão notar que são versículos bastante conhecidos da gente e versículos que nos falam da certeza e garantia da salvação eterna. Diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Preste atenção. E elas nunca morrerão. Perceba bem, nunca hão de morrer. Mais uma vez, ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Jesus Cristo faz 3 afirmações nos dando a garantia da salvação eterna, que o crente ele nunca perde a sua salvação. A primeira afirmação é: elas nunca morrerão. Quem crê em Jesus Cristo não passa pela segunda morte. Quem crê em Jesus Cristo não perde a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo nunca sairá de Jesus Cristo. Depois ele vai fazer a sua segunda afirmação neste versículo: ninguém pode arrancá-las da minha mão. Meu irmão, você está seguro em Jesus Cristo. Você que já creu em Jesus Cristo, você tem essa segurança. Ele está dizendo: ninguém arranca da minha mão as minhas ovelhas. E não somente da mão de Cristo, é onde ele vai fazer a sua terceira afirmação, no final do versículo, que ele fala: ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Olha só, segurança também nas mãos de Deus, o Pai. Ninguém pode arrancar da mão de Cristo, ninguém pode arrancar da mão do Pai. A ideia era como se fosse que você está aqui, fechado na mão de Cristo, e a mão de Deus cobrindo também a mão de Cristo. 2 mãos segurando você. Aqui está dando uma ênfase, mostrando a segurança da salvação que não pode jamais ser perdida. E o versículo está sendo muito claro, falando que a ovelha de Cristo não se perde. A ovelha de Cristo nunca se afasta de Cristo. A ovelha de Cristo não perderá a salvação que tem em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo e Deus Pai os dão essa garantia de vida eterna. Mais um versículo? Vamos para Romanos agora. Então o livro de Romanos também nos dá ênfase sobre a segurança eterna da salvação, que o crente jamais perde essa salvação. Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim:
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, ele está falando, se a gente já morreu com Jesus Cristo, já fomos salvos, muito mais nós receberemos essa salvação, dando uma ênfase à garantia da salvação que nunca pode ser perdida em Jesus Cristo. Romanos ainda, capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se crente podia perder a salvação e chegar à condenação, esse versículo aqui está sendo uma grande mentira. Mas esse versículo está sendo enfático em dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação para eles. Por que ele está falando isso? Porque crente não pode perder a sua salvação. Aquele que ganhou a salvação de Jesus Cristo, essa salvação não pode ser perdida, não pode sair dele, nem temporariamente. Essa salvação é garantida por Jesus Cristo. Quem está em Cristo, não existe mais nenhum tipo de condenação. Não passa pelo juízo, como João 5,24 nós lemos. Nenhuma condenação e não passa pelo juízo condenatório. Mas vamos para outros versículos. Olha só, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui está falando, dando um histórico de como é a sua salvação. No dia em que você creu em Jesus Cristo, você ouviu o evangelho da salvação, neste mesmo dia, nesse mesmo instante, você ganhou a garantia do Espírito Santo, o penhor do Espírito, o selo do Espírito Santo. Então ele começou a habitar dentro do seu coração, independente dos seus sentimentos, da sua percepção. O Espírito Santo habita dentro de você a partir da fé que você tem em Cristo Jesus. Você creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo começou a habitar dentro de você. E o versículo está falando que este selo do Espírito Santo é a garantia da sua morada celestial. Perceba bem, a presença do Espírito Santo na sua vida não pode ser retirada. O versículo está nos dando essa garantia que o Espírito Santo nunca sairá da sua vida, independente do pecado que você cometa. O livro de Efésios mesmo, capítulo 4, versículo 30, Paulo nos dá orientação para os crentes, aqueles que têm o Espírito Santo. Ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual vocês foram selados. Com os nossos pecados, nós podemos entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Só que jamais ele sairá de nós. Talvez ele possa estar vivendo triste dentro de você, porque você tem levado uma vida pecaminosa, uma vida mundana, uma vida que não agrada a Deus, que não busca santificação. Só que a palavra de Deus nos dá a garantia. Apesar dele estar triste, ele nunca sairá de você, mas ele está ali lutando contra a sua carne, buscando a santificação da sua vida. Mas garantia da salvação. Nunca perdemos a presença do Espírito Santo, você nunca pode perder a sua salvação também. Mais um versículo, olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui está se tratando de uma promessa. E Deus, ele não é homem para mentir, como a palavra de Deus ela garante para a gente. E aqui é uma promessa de Deus, está falando, ele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la. Não existe obra de Deus abandonada. Então, se alguém perde a salvação e pode ir por causa disso para o inferno, a gente está vendo que esse versículo então não está sendo uma realidade, não está sendo uma verdade. Porque o versículo está declarando que não existe obra de Deus que esteja abandonada. Mas ele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que é isso?
garantia de salvação. Você que já creu em Jesus Cristo, você agora é obra de Deus. Ele está trabalhando na sua vida constantemente, trazendo a santificação para a sua vida. Só que o versículo está nos deixando claro que ele nunca vai abandonar a sua vida. Bom, falando um pouco sobre o que os arminianos eles acreditam na perda da salvação. Eles vão usar alguns outros versículos e até, de certa maneira, deixar esses aqui que nós já lemos de lado, que falam claramente que nós não perdemos a salvação. Só que eles vão usar alguns outros versículos que são difíceis de entendimento mesmo. Eles vão usar alguns versículos para dizer, olha, salvação pode se perder sim. Um desses versículos é Hebreus capítulo 6, que alguns irmãos sinceros têm uma certa dúvida quando leem este texto. Rapaz, parece que quando eu leio esse texto, realmente está dizendo que a pessoa pode perder a sua salvação e, perdendo a salvação, não resta para ela uma segunda chance. Mas vamos entender um pouco este versículo também. Olha só o que diz aí Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8. É um texto que os arminianos vão usar para dizer e apoiar a sua ideia que a salvação pode ser perdida. Diz assim esse versículo, esse texto. Hebreus 6, do 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, perceba bem aqui a queda que eles vão falar que é a perda da salvação, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então eles vão usar esse versículo e vão dizer, viu? Não está vendo? O versículo está claro dizendo que tem pessoas que podem receber o Espírito Santo, receber ali o dom da palavra e cair em pecado. Para estes, eles perderam a salvação. O fim deles é ser queimado. Eles perderam a sua salvação. Meus irmãos, só que analisando esse versículo, a gente vai perceber que não é isso que o versículo está falando. O autor de Hebreus, nesse trecho aqui, ele está fazendo uma suposição. Ele está usando uma figura de linguagem, fazendo uma suposição. Ele está dizendo, vamos supor que o salvo então caiu. Não tem como salvar ele novamente. Perceba que o versículo está fazendo apenas uma linguagem de suposição e não dizendo que o salvo realmente pode cair. Ele está usando uma figura de linguagem, a hipérbole, trazendo ali o exagero. Vamos supor que alguém realmente seja salvo e este salvo possa cair em pecado e assim perder a salvação. Então, se isso fosse possível, era impossível ele ser resgatado novamente. É esta a linguagem, a interpretação que nós vemos nesse versículo. O texto não está dizendo que o salvo pode perder a salvação, mas ele está fazendo uma suposição para deixar claro que o salvo nunca perde a salvação. Então os arminianos vão usar esse versículo para dar apoio, dizer que a salvação pode ser perdida, só que o versículo está falando totalmente diferente. O versículo está fazendo uma suposição e mostrando claramente que o salvo não pode perder a sua salvação. Olha só o versículo 9 que você vai entender que o autor, quem escreveu aqui o livro de Hebreus, está usando uma suposição, uma linguagem diferente para se comunicar. Olha só as suas palavras no versículo 9, diz assim, ó. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Olha só, e daí ele deixa claro, ainda que eu fale desta maneira, ainda que eu fale de uma maneira que estou trazendo aqui uma suposição,
eu sei e nós sabemos que a salvação era garantida. Então, de vocês, eu espero coisas melhores. Ele está deixando claro aqui que a salvação não pode ser perdida. Este texto de Hebreus, capítulo 6, do 4 a 8, é muito usado para dizer que o salvo pode perder a salvação. Só que quando você entende que aqui está fazendo uma suposição, aí você vai entender o outro lado, que realmente o salvo não perde a sua salvação. Meus irmãos, não podemos perder a salvação, independente do pecado que você cometa. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não existe pecado que você possa cometer que seja maior do que a graça de Deus na sua vida. Romanos capítulo 5 deixa muito claro isso pra gente. Independente do pecado que você cometa, e o Espírito Santo vai se entristecer, você vai receber um castigo porque você é filho e Deus não quer que você viva em pecado, mas independente do pecado que você cometa, este pecado não é maior do que a graça de Deus na sua vida. Então, onde abundou o pecado, a graça de Deus transbordou. A graça de Deus é muito maior, a graça de Deus superabundou. Então, meus irmãos, as pessoas vão talvez argumentar: bom, já que eu não posso perder a salvação, então quer dizer que eu posso viver em qualquer tipo de pecado? Então, já que você está ensinando que eu não posso perder a salvação, isso me dá margem para eu viver da maneira que eu quero, para viver dentro dos meus pecados, porque uma vez salvo, salvo para sempre, então não vou perder minha salvação. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que o salvo, aquele que é salvo, ele vai ter o desejo de buscar a Deus, o desejo de se afastar do mundo, se afastar de práticas pecaminosas, porque agora o Espírito Santo está morando dentro do seu coração, trazendo desejos celestiais, o desejo das mansões celestiais, o desejo do céu, de busca a Deus, uma busca sincera a Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, vai responder essa pergunta que algumas pessoas podem surgir em algumas pessoas. Já que eu sou salvo, então eu vou viver nos meus pecados, que eu nunca vou perder a salvação. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Olha só, Paulo deixando bem claro, como nós que já morremos para o pecado, vamos agora viver em pecado. Você que já creu em Jesus Cristo, a Bíblia ensina que você já morreu para o seu antigo patrão, que era o pecado. Agora você tem um novo patrão ao qual você deve servir, ao qual você deve agradar. Esse patrão é Jesus Cristo. E você vai perceber que o seu antigo patrão, que era o pecado, maltratava a sua vida. Mas esse novo patrão, ele cuida da sua vida. Ele não vai te maltratar, mas ele cuida constantemente. E isso nos traz um desejo ardente de servir a este nosso novo patrão, que é Jesus Cristo. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus nos ensina que o salvo não vai perder a sua salvação. E isso também não vai lhe dar margem para ele viver uma vida pecaminosa. Mas as pessoas que vivem uma vida de pecado, se esbanjando os seus pecados, elas estão demonstrando claramente que elas nunca se converteram, que nunca entregaram a sua vida para Jesus Cristo, que elas nunca se renderam a Jesus Cristo. Elas não têm vida espiritual, elas estão mostrando claramente através das suas obras que elas nunca se converteram. É o que Jesus Cristo, ele fala e ele diz: pelos seus frutos o conhecereis. Pelo fruto de uma pessoa você vai perceber se ela já entregou sua vida a Jesus Cristo ou se ela ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. As que entregaram sua vida a Jesus Cristo, receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vão produzir frutos, vão produzir bons frutos e vai ser reconhecido que essa pessoa pertence a Deus. Ela não vai ter o desejo de viver uma vida de pecados, uma vida pecaminosa. Então, para a gente concluir, meu irmão, você pode descansar em Jesus Cristo, pode descansar nessa salvação que é garantida para você, essa salvação que é eterna, essa salvação que não pode ser
perdida, independente daquilo que você faça ou deixe de fazer. Essa salvação é um presente de Deus para você, a qual ninguém pode tirar de você, nem você mesmo pode perder essa salvação. Que Deus então esteja abençoando, meus irmãos, a cada um de vocês, e essa palavra possa trazer consolo para a sua vida, essa palavra que nos traz garantia de salvação. Que Deus esteja então abençoando a todos vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.